Tadã! Tá aqui, ó, a dependência do Apocalipse na criação. E para você que estava nos acompanhando no outro vídeo, tá aqui o Apocalipse. Um do pastor Temi Lima e o outro do irmão Vitor Calixto. Nós estamos aqui agora e eu trouxe esse homem que está aqui agora que você está vendo, que vai ser nosso mediador. Ele vai fazer algumas perguntas para a gente, vai apresentar e tal, porque nós vamos apresentar o meu ponto de vista, o ponto de vista do irmão Calixto, e referente àquilo que você deve estar ansioso para saber. Eu não vou falar, não. Ele vai falar. Como eu falei no vídeo anterior, eles são os teólogos aqui, os mestres. Eu estou aprendendo e quero questionar os homens dentro do conceito, do ponto de vista de cada um. Estamos falando aqui sobre Apocalipse, né? Apocalipse do irmão aqui Vitor e do pastor Temi. Então, uma questão básica que nós estávamos conversando aqui, desde cedo, né, pastor? Uhum. É sobre as testemunhas. Porque nós lemos bastante sobre essa passagem, né, Apocalipse 11, e cada um vai dizer que é uma pessoa ali. Cada um tem um ponto de vista. E nós quer saber, fazendo a voz do ouvinte aí, do irmão, nós quer saber qual é a opinião desses dois escritores aqui. O irmão Vitor, começando aí. Quem são, Vitor, as testemunhas de Apocalipse 11? Então tá, eu vou começar falando quem não são para mim, né? Eu acredito e não bato martelo porque são questões futuras, então a gente tem que ir pisando em ovos com muita responsabilidade. Eu não acredito que sejam Moisés, Elias e Enoque, né? Um dos dois dentre os três. Eu acredito que as duas testemunhas serão judeus que firmarão o pacto com o anticristo nos 7 anos, né? Nos primeiros 3 anos e meio, os judeus firmarão um pacto. Daniel vai falar sobre isso, firmarão um pacto com o anticristo. Na quebra da aliança, na metade dessa semana de anos, o anticristo invadirá Jerusalém. E Jerusalém é a grande prostituta, e eu explico o porquê aqui no livro. Invadindo Jerusalém, os judeus fugirão. Aí nós partimos para Mateus 24, né? Os que estiverem no telhado não desça, né? Fujam para as montanhas. Os judeus fugirão, mas nem todos fugirão. Alguns ficarão para esse período de trevas. E duas pessoas que ficarão em Jerusalém são as duas testemunhas. É por isso que o versículo 3 vai dizer: darei poder às minhas testemunhas. Ou seja, elas já estarão lá e receberão poder, elas não virão com poder. Então esse é um breve argumento sobre a minha questão. Então, peraí, irmão Vitor. Por quê? Porque normalmente nós estamos acostumados, né, a ler e a ouvir pessoas falando, né, os teólogos falando. Quem são essas duas testemunhas aí? São quem? Uns colocam como Elias e Moisés. Outros colocam como Moisés e Enoque, ou Elias e Enoque. Então, esse feito seu aí, essa ideia que você vai estar trazendo, você coloca no seu livro? Coloco. Então, para mim é novidade. Olha aí. Eu gosto de escatologia também, eu tenho alguns livros, né, e leio, mas eu não tinha visto essa visão. Então, para você, quem são, mais uma vez, quem são, resumido aí, quem são essas duas testemunhas, na sua visão? As duas testemunhas são judeus que ficarão no momento em que o anticristo invadir Jerusalém e expulsar os judeus, porque o próprio Deus diz para que eles fujam, né? O texto está falando de judeus ali, e são alguns dos judeus que não fugirão. Aí é uma suposição, né? Claro que essa visão é uma suposição. Ou eles não fugirão porque Deus, de alguma forma, os impede de ir, né? Ou eles não conseguirão escapar. E aí começará o ministério ali dentro de Jerusalém, porque é ali que eles profetizarão. Muitos, né, aqueles que abordam a questão de Moisés, Elias e Enoque, dizem que são assim por causa da manifestação de poder das duas testemunhas. Mas eu não acredito que esse seja um argumento não válido, né? Um argumento válido, claro, mas não que seja um argumento definitivo. Por quê? Porque o falso profeta também desempenhará um ministério parecido, fazendo descer fogo do céu. Essa questão do descer fogo do céu e da manifestação de poder
é uma marca profética que comprovará que eles realmente são homens de Deus. Aí sim, de acordo com os profetas do Antigo Testamento. Então é por isso que as duas testemunhas são vistas com esse poder se manifestando, para que seja comprovado que elas realmente são profetas do próprio Deus. Então, na sua visão, as duas testemunhas são contemporâneos daquele momento, da grande tribulação. São contemporâneos, são judeus contemporâneos dali que receberão esse poder do verso 3. Darei poder às minhas testemunhas. Então, irmão, você veja aí como é importante ter bastante obra. Porque tem pessoas que falam, eu já tenho escatologia, já tenho Apocalipse. Né? Isso não é suficiente, você só ter uma obra, né, pastor? É verdade. Então, é mais um ponto que eu quero ler o livro do irmão Vitor, para mim entender sobre esse pensamento dele. Eu tenho alguns sobre o assunto, mas é mais um que vai acrescentar nos meus estudos sobre Apocalipse. Agora vamos ver o que é que o pastor Teme pensa sobre isso, né? E o que ele coloca no seu livro também, que talvez ele não aborde só Apocalipse, né? Mas ele trata muita coisa sobre a escatologia, né, pastor? Esse livro. Sim. Esse livro, especificamente, André, ele vai trabalhar, Fábio, perdão, é uma questão antropológica, né? Porque eu entendo que para existir o Apocalipse, há uma necessidade de existência humana. Então, se não existir o homem, não tem fundamento o Apocalipse. Então, esse livro, ele trabalha antropologia, o começo das coisas, né? E aí eu dou sequência mostrando algumas passagens apocalípticas em que se desenvolve. Outro detalhe interessante, eu apresento uma tabela no livro de 82, 84 formas para você ler o Apocalipse. Então, na última página, você vai ter o que é o dragão, o que é a besta, o que é o tempo, o que é o relógio, uma série de coisas que, quando você está lendo, não entende, você vem na tabela e você passa a entender. Agora, neste livro aqui, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, volume 3, eu gasto quase 15 páginas aqui para defender o meu argumento de quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Está aqui, você pode ler, ó. Está aqui a parte de cima, aqui, quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11. Antes de nós falarmos sobre isso, é interessante dizer, né, que o posicionamento do irmão Vitor é extremamente saudável, né, porque é um posicionamento como escatólogo, como pensador. Eu, particularmente, quando eu vejo um texto, eu não posso analisá-lo somente dentro da ordem textual em que eu estou lendo. Por exemplo, quando nós estamos vindo para cá e conversando sobre isso, e eu estava dizendo, quando eu vou falar sobre o pecado, eu não posso desassociar o pecado, que é a martiologia, da antropologia, que é o estudo do homem, porque estão ligados, estão interligados. Então, o que poucas pessoas fazem, na verdade, é que quando vai defender um determinado princípio, ele não olha dentro do macro, ou seja, teológico. Ele olha dentro daquilo que ele está defendendo. E talvez, não estou dizendo que seja isso, talvez o irmão Fábio, que muita gente aqui, tá? O irmão Vitor, ele tenha entrado por esta linha, né? E também nos seus estudos e tal, ele acabe defendendo isso. Mas eu defendo o seguinte, biblicamente falando, tem um texto da Bíblia que lá em Hebreus 9, 27 é muito claro, né? Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Inclusive no livro eu trato essa questão. Por quê? Porque a melhor tradução exegética do hebraico vem numa tradução portuguesa, que diz assim, ao homem está determinado. Ou seja, essa fonte determinada é importante, por quê? Porque existem os deterministas que dizem que foi isso, que foi Deus que determinou. Os calvinistas vão dizer que Deus é autor do mal, por isso ele determinou a queda. E isso é um prato cheio. Então eu quero primeiro trazer um esclarecimento do que é esta determinação. Essa determinação vem de Deus em decorrência da queda do homem, não antes, mas após a queda do homem. Então, já que o homem caiu, não tem outra saída. Está ordenado, está determinado, está estabelecido de que ele morra uma única vez. E depois desta morte, e aí nós estamos falando de uma morte
física e não de uma morte espiritual, porque se eu tratar dessa morte de forma espiritual, eu estou atrelando o pecado a Deus como o autor, e por isso entro na linha calvinista dizendo que Deus é o autor do mal. E eu não pactuo com isso. Portanto, esta morte é uma morte física. E está ordenado por quê? Porque o homem fez isso. Portanto, os argumentos de que são várias pessoas, vários cidadãos que foram apresentados como sendo essas duas testemunhas, eu só tenho duas únicas pessoas. Porque na Bíblia, teologicamente, só existe duas únicas pessoas que morreram. Eu não quero me ater aqui ao detalhe do Apocalipse 11, a autoridade de Deus, o que ele vai fazer. Não. Eu estou aqui dizendo o seguinte, que duas pessoas, desde Adão até agora, não morreram. Essas duas pessoas são Enoque e Elias. Essas duas pessoas, um foi arrebatado por Deus e o outro foi levado num redemoinho de fogo, de vento. Por isso, essas duas pessoas não passaram pela morte. E os textos mostram isso. Né? Então, no livro, inclusive, eu apresento essa questão, que essas pessoas devem ser, a meu ver, provavelmente ser, o quê? Estas duas testemunhas. Porque no capítulo 11 do Apocalipse, nós temos aqui o início da segunda semana, tá? De Daniel, que é o segundo período da tribulação. E é quando surgem essas testemunhas. E o texto é claro ao dizer o seguinte, que elas serão mortas fisicamente, não espiritualmente. E por elas serem mortas, cumpre-se então Hebreus 9, 27. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Inclusive, foi dado um princípio para mim recentemente, dizendo assim, mas pastor, e aquelas pessoas que foram ressuscitadas? Né? Inclusive, eu fiz essa pergunta a ele também, anteriormente. E está, inclusive, no livro. E o argumento é esse. Ninguém foi ressuscitado no passado, no Antigo Testamento, em o Novo Testamento também, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem. Então, como diz Paulo em 1 Coríntios, a partir do capítulo 13 em diante, tá? Mais especificamente capítulo 15. Então, por que Deus permitiu? Que eles foram vivificados. E essa vivificação foi acompanhada de uma posterior morte. E eles morreram. E esses que morreram não ressuscitaram mais. Por exemplo, Talita, não. Lá no período de Elias. Lázaro, também não. O único que morreu e ressuscitou é Jesus. Por isso, ele é a primícia. Todos os outros precisam morrer para se cumprir a Bíblia em sua totalidade. Por isso que Hebreus 9, 27 é argumento-chave e certo para defender, para testificar e para solidificar quem são as duas testemunhas. Portanto, ao meu modo de ver, é Enoque e Elias. O que vai acontecer no capítulo 11, que é o poder que o irmão Vitor comentou, né? Isto vai ser dado por Deus para o período específico que é da grande tribulação. Então eu tenho algumas questões aqui. O senhor é da escatologia moda antiga, podemos dizer, que o senhor coloca Enoque e Elias, sim, como sendo as duas testemunhas. Perfeito. Por isso, irmão, mais uma vez, é bom você adquirir um, né, e adquirir o outro também. 2 pontos, né, para você estudar aí. Agora uma questão. Na grande tribulação, quando essas duas testemunhas estiver pregando ali, profetizando, as pessoas, eles vão reconhecer Elias, eles vão saber que é Elias que está ali, Enoque que está ali, ou vão ser ele, mas as pessoas, eles vão fazer os sinais, mas eles não vão saber quem são diretamente. Nós temos que ver que existe um lapso de tempo, foi boa a tua pergunta, eu não sei aí o posicionamento do irmão Vitor, mas nós temos um lapso de tempo de quase 2000 anos aí, em que essas pessoas saem do contexto terrestre para estar com Deus, ou no paraíso, ou em algum lugar, ou enfim, está no contexto com Deus, e elas surgem agora como
testemunhas. E ninguém mais do que essas duas pessoas pode terem tido testemunho de Deus no Antigo Testamento para esse período que elas vão aparecer. Essas pessoas que vão vê-los dentro de um período, aí eu vou usar esse termo, contemporâneo, atualizado, que não tem nada a ver com o período em que eles viveram e que eles estavam. Até porque, quando a Bíblia fala que eles vão se vestir de pano de saco, é uma expressão idiomática para falar de sofrimento, de lamento, e não propriamente de uma vestimenta própria. Então, quem os vê falar, vão estranhar, porque vão vê-los de uma maneira atual, porém com autoridade de quem andou, de quem viu e quem conhece. Talvez Deus. seja por aí que eles vão identificar que seja eles pelos sinais. Na verdade, também. Mas eu não sei o Vitor nesse ponto, aí nós não temos como divergir, não tem como, né? Porque o Vitor, ele colocou como sendo contemporâneo, né? Então, talvez ele possa responder com uma forma, já com o pensamento dele. Será que eles vão reconhecer essas pessoas devido aos sinais? Porque Jesus, quando ele perguntou para os seus discípulos, quem diz vós que eu sou? Não, o que as pessoas dizem quem eu sou? As pessoas dizem, olha, Elias. Por que as pessoas falaram que ele era Elias? Uhum. Devido os sinais que ele estava fazendo. Será que, na sua posição, eles poderiam identificar Elias, Moisés, Enoque, devido aos sinais que eles estariam fazendo ali? Eu acho que não, porque, né, eu vou trazer só um relato aqui, mas a gente não vai comentar esse texto, né, na questão do Monte da Transfiguração. Moisés e Elias foram reconhecidos ali. Agora, sem Pedro, fazer sinal nenhum. Foi Pedro que reconheceu ou foi Jesus que falou? Então, mas aí a gente não pode entrar nesse detalhe, porque aí o texto não fala, né? O texto não fala. Nem no das duas testemunhas e nem ali, entendeu? Uhum. Mas igual eu falei, a gente não tem como entrar nesse assunto, porque senão o vídeo vai se estender, né? Do Monte da Transfiguração. Inclusive, a gente estava comentando sobre isso. Mas eu acredito nessa questão da contemporaneidade, porque aí os irmãos adquirindo o livro, eles vão entender por todo o contexto. Porque, às vezes, irmãos, eu falando assim, só do capítulo 11, às vezes pode ficar um pouco vago para alguns, para fazer o link. Mas estudando a questão de Jerusalém ser a grande prostituta, o porquê Jerusalém é a grande prostituta, a questão do anticristo, tendo a besta que tem uma das cabeças feridas de morte, que depois é ressuscitado. Então o anticristo morrerá e será ressuscitado. Eu falo sobre isso no livro. E essa questão da invasão de Jerusalém na quebra da aliança com o povo de Israel e o povo fugindo, esclareça mais a questão do livro como um todo, né? Porque Apocalipse são visões separadas, mas se completam na sua cronologia. Então, é um convite que eu faço, né? Mais um convite para os irmãos entrarem aí na livraria Difusão e adquirirem essa obra e essa também, né? Sempre com as duas visões para que nós analisemos de uma forma pessoal, né? Sim, porque aí o pastor fala e eu falo, mas aí nós analisando as duas visões, nós temos uma compreensão melhor do todo. E isso aqui é simples, né? É uma forma simples, simbólica aqui que nós estamos nessa conversa. O principal está no livro, né? Isso aí. O principal está aqui no livro. Eu espero que eles gostem, né? Então, por isso que é bom, né, comprar os dois. Mas no vídeo anterior, eu perguntei para o Vitor, né, quanto custaria esse livro aqui, né, na livraria do Pastor Temi, na livraria Difusão, né, custa R$25. É menos que uma pizza, né, pastor? É verdade. Menos que uma pizza. Então, é acessível para que nós adquiramos. E esse aqui, pastor? Esse está saindo R$40. De R$ 59,90, ele está saindo por R$40. Um pouquinho mais, né? O valor de uma pizza. Obviamente. Então, irmãos, adquira os dois. Mas olha, se você quiser, a questão exaustiva das duas testemunhas está nesse livro. Esse livro, inclusive, ele foi prefaciado pelo pastor Leandro Tarrataca, tá? Da Igreja Batista. Deixa eu me ver aqui, eu até peguei aqui, esqueci o bairro onde ele está, mas realmente
bem interessante. Peraí. Tá, ele é o presidente da faculdade ABK e presidente da IBB, da apresentador do programa Verdade Bíblica da Transcultural FM, lá de Porto Alegre. Então tá aqui, e ele aceitou até meu modo de ver, porque o argumento é muito forte. Né? Não estou dizendo que o argumento apresentado pelo irmão Vitor não seja bom. Muito pelo contrário, nós temos que analisar e ver, porque tem conteúdo muito bom. Tá? Para vocês terem uma base, eu estou aqui, olha, vendo, página 140, eu gasto praticamente 27 páginas para falar das 22 das duas testemunhas, nesse livro aqui, tá? Que é o volume 3 da série Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, volume 1, 2 e 3. Tá? Então, este livro é que vai te mostrar sobre as duas testemunhas. O Escatologia, ele também vai te dizer, tá bom? Então fica aí, eu quero deixar agradecimento ao nosso público que tem nos assistido, tem nos ouvido, também ao irmão Vitor, escritor, teólogo, bacharel em teologia, homem de Deus, né, que tem nos prestigiado com a sua amizade. Também o irmão Fábio, que veio nos acompanhando, e essa pessoa fantástica que ele é, que faz parte do meu hall de amigos agora. E quero que você, que tem assistido, tem gostado, deixa aí o teu like, deixa aí o teu pensamento, manda um e-mail para tem2, THEMMY, numeral 2, @hotmail.com, com suas perguntas. Lá no grupo você pode deixar também a tua pergunta, e que nós vamos, na medida do possível, respondendo. Inclusive, irmão Vitor, ele já concordou comigo, eu vou mandar as perguntas para ele que vier, ele vai responder e nós vamos colocar no canal, tá bom? Quero agradecer meus dois companheiros que estiveram com a gente aqui. Prazer, que Deus os abençoe. Amém. Quero que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos nós e com você também. Para você que estiver no interior, para você que estiver no lugar mais distante, saiba, nós somos todos comedores de feijão, estamos juntos, tá? Não tem ninguém melhor que ninguém. Bom é Jesus Cristo, o resto é resto. Com Deus. Deus abençoe. Amém.